Hebreus 4:13. Quem abriu pode ler, por favor? E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Em uma outra versão fala que, na primeira parte, que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Então, nessa manhã nós vamos falar, estudar sobre quais são as motivações do nosso coração, procurar se autoanalisar. Então, para todos vocês que estão aqui, essa manhã é uma manhã própria para você olhar para dentro de você. Não é hora de você olhar para o seu irmão, não é hora de você olhar para ninguém. Olha para dentro de você, para o seu coração, para ver como está o seu coração. Porque é isso que Deus nos faz. O livro de Salmos fala que Ele sonda o nosso coração e Ele percebe como está o nosso coração. Então a gente precisa entender isso, como está o nosso coração. E falando a respeito de coração, nós precisamos entender que é nesse coração que se geram todos os sentimentos, e o maior sentimento que nós precisamos gerar dentro de nós é o sentimento de amar o Senhor e de querer o Senhor. Então você precisa se questionar e se perguntar se você realmente quer o Senhor, ou você quer só sentir bem-estar, ou só estar bem, ou só se livrar das tuas mazelas, das tuas feridas, das tuas intrigas, das tuas, sabe, dos teus males. Se é para isso que você está, se é essa a tua motivação. Então a gente precisa entender qual é a motivação da igreja do Senhor, se essa motivação está correta ou se essa motivação está errada. Se você está aqui, por quê? Por que você está aqui? Por que você vem à igreja? Por que você sai da sua casa? Por que você gasta o seu tempo todas as manhãs de domingo para estar aqui? Tem que haver um propósito, tem que haver um motivo, e é disso que nós vamos falar. Então, falando a respeito disso, a gente percebe que existem dois tipos de igreja: a igreja invisível e a igreja visível. A igreja invisível, ela é a igreja de Cristo em toda a terra, né? É a noiva de Cristo, é aquilo que está escrito no livro de Apocalipse a respeito da noiva, é a noiva do Senhor. Essa é a igreja invisível. E também existe a igreja visível, que é sobre a qual nós vamos falar, sobre a igreja visível. E essa igreja visível, ela traz para nós o conceito de igreja local. Se traz o conceito de igreja local, somos nós aqui. Nós que nos reunimos nessa sala. Nós somos a igreja visível, uma parte dela, né? Mas dentro do conceito de instituição, dentro do conceito de local, nós somos a igreja visível. Então você faz parte da igreja visível. Eu acredito que você um dia tomou a decisão de fazer parte da igreja visível. Essa igreja visível, ela tem pessoas, ela é formada por pessoas, né? Então são várias pessoas, e essas pessoas, elas têm características, e essas características elas nos diferem, né? Elas nos tornam diferentes uns dos outros. Essa é a maravilha da igreja. Você é diferente do seu irmão. Você não é igual. Deus é tão perfeito que Ele, na sua obra, na sua igreja, Ele nos compara com o corpo de Cristo, né? Com um corpo humano. Ou seja, nenhum membro é igual ao outro e nenhum membro tem a mesma função do outro. Não há como você doar um rim para quem está precisando de um coração.
a pessoa que está precisando de coração, ela não vai, um rim não vai funcionar nela. Ele não tem a mesma função que o coração. O rim é um filtro, o coração é uma bomba. Então não tem como você pegar num carro, colocar um filtro no lugar da bomba e achar que vai funcionar o seu carro. Não vai. Então há essa distinção nas pessoas. Todos nós somos diferentes e é nas nossas diferenças que há a maravilha da igreja. É nas nossas diferenças. E dentro dessas diferenças, dessas características, há alguns tipos de pessoas e eu queria listar aqui nessa comunidade mista, porque é mista, tem homens, mulheres, crianças, ela é mista, ela tem pessoas diferentes e dentro de todo esse contexto de pessoas diferentes há algumas classes de pessoas. A primeira classe de pessoas são as pessoas fortes. Na igreja existem pessoas fortes. Essas pessoas fortes são aquelas que não se ofendem com facilidade, resistem às intempéries, elas sabem lidar com as situações da vida, elas têm, dão permissão para que o Espírito Santo as controle. Essas são as pessoas fortes. Tem também as pessoas fracas, que não têm resistência espiritual, não contam com tanta inteligência, elas se ferem facilmente. Tem dificuldades, tem mais dificuldades dentro do meio. Há também aqueles neófitos. Quem são os neófitos? Os neófitos são aqueles que estão chegando. Os que estão chegando, que estão começando, engatinhando, aprendendo. Neófito não é palavrão, tá? Essa é uma palavra grega que diz respeito àquele que está começando, ao novinho, né? Aquele na fé. Então ele é um neófito. Então ele está crescendo. Ele acabou de nascer, né? Então geralmente esse que a alimentação dele é diferente, os cuidados são outros. Então esse é o neófito. E há os maduros também. Os maduros são aqueles que já estão caminhando há algum tempo na fé. Passaram por muitas provações. Já outrora, no começo, não conseguiam vencer, mas agora já foram provados e aprovados. Esses são os maduros, provados e aprovados. Todos nós vamos passar por essas fases. Pode ser que muitos de nós fiquemos em algumas das duas fases primeiras. Pode ser. Se nós não nos entregarmos para Cristo, se nós não deixarmos Cristo ser formado em nós, nós podemos permanecer fracos dentro da igreja pro resto da vida. Podemos permanecer fracos. Mas dentro da característica de neófitos e de maduros, nós vamos passar por essas duas fases. Todos vão passar. Todos vão passar por fases de crescimento dentro da igreja, né? A fase de bebê, a fase de criança, o adolescente espiritual, né? E o interessante é que o adolescente espiritual, ele às vezes ele acha que é maduro, mas não é maduro. Você já passou pela fase da adolescência que você sabe de tudo? E que você debate com seu pai, você não concorda, você sente vergonha, essas fases passam pela nossa vida também, na vida espiritual, é igual. Mas não se preocupe, porque se você não passou por essa fase, você vai passar. E se você já estiver passando, não se preocupe, porque a maturidade está chegando. Não fique preocupado. Não deixe Satanás te atormentar. Não deixe. Sabe? Você vai chegar, espera no Senhor, fique calmo, sabe? Não se afobe, não queime etapa, não deixe Satanás roubar o que Deus está te dando. Então os maduros são aquelas pessoas que já foram provadas em muitas áreas e já foram aprovadas, elas já passaram no teste. Talvez você pense assim, poxa, mas eu percebo que em muitas áreas da minha vida eu fui provado, mas não fui aprovado, eu não passei. Não importa. Passa de novo.
Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Deus não quer que você desista. É isso que Deus não quer, né? A Bíblia fala sobre os eleitos, não fala? Ela fala sobre a predestinação, a doutrina da predestinação, e muitas pessoas ficam confusas com isso. Muitas pessoas, sabe, elas não conseguem entender, mas eu vou te explicar de uma maneira bem simples. A predestinação e a eleição, ela diz respeito à perseverança dos santos, ponto. O que é a perseverança dos santos? É aqueles que perseverarem até o final. Como que eu sei se eu sou eleito, ou se eu sou predestinado? Se você perseverar até o final. Você só vai saber no final. Você vai perseverar até o final? Ponto. Você é eleito, você é predestinado. Né? Então não desista. É por isso que Deus não quer que você desista. Você começou essa caminhada, seja um homem. Sabe, tenha a palavra. Uma das coisas que os antigos da Bíblia prezavam muito era a palavra, porque naquela época não tinha, sabe, não tinha uma comprovação, não tinha, sabe, a única coisa que eles honravam era a palavra. Era a palavra. Então a palavra lembra do ditado do fio do bigode, que você arrancava um fio do bigode da barba e dava ali como uma demonstração da tua honra. E as pessoas confiavam nisso porque poderiam confiar. Então é a palavra. Então tem a palavra. Você começou essa caminhada, vai até o fim. Vai até o fim. Não desista. A palavra diz que nós não devemos ser como aqueles que retrocedem. E retrocedem para onde? Para a perdição. Retroceder, meu irmão, é para a perdição. Não tem nenhum outro lugar que você vai caminhar se você for para trás. É para perdição. Então não retroceda, caminha para frente. O cristão caminha para frente, né? Assista ao Regresso do Peregrino no YouTube. Não assistiu ainda? Vai lá assistir. Eu vou insistir para vocês até vocês assistirem. Então vocês vão ver lá o cristão. Ele caminha só para frente. Ele vai caminhando até chegar no objetivo dele. Então, nesse contexto todo de pessoas, de misturas, de uma comunidade mista, de pensamentos diferentes, de características diferentes, de maneiras diferentes de agir, nós encontramos a maravilhosa igreja. A igreja. Essa é a igreja. E dentro desse contexto, igreja faz com que nós percebamos que pelos corredores caminham problemas, lutas, batalhas, caminham dificuldades, intrigas, dilemas, dores, brigas. Essa é a igreja. Não vai ser diferente. Esse é o contexto de igreja. Esse é o contexto da igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor para expor o texto. E o livro de João, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Então vamos nos perceber, vamos ver se nós nos identificamos com o texto. Eu acredito que sim, nós vamos nos identificar com o texto. João 2:12. Amém? Todo mundo abriu? Então, depois disso, desceu a Cafarnaum, é isso que está escrito? Vai que eu dei o endereço errado. Com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias, quando já estava chegando a Páscoa judaica.
Jesus subiu a Jerusalém e no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas, pombas e outros assentados diante das mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou do templo, bem como ovelhas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, ele disse: tirem daqui essas coisas, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo pela sua casa me consumirá. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? No livro de João, né? Agora no livro de Mateus, capítulo 21, vamos lá. A gente viu isso na perspectiva de João, agora vamos ver na perspectiva de Mateus. João 21, 12. Quer dizer, Mateus 21. Mateus 21, 12, desculpa. Acharam? Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela covil de ladrões. Amém? Covil de ladrões. O templo, ele, como a gente falou, tipifica a igreja. Ali, nesse contexto da Bíblia, o templo, que é o lugar onde Jesus entrou e percebeu que alguma coisa errada estava acontecendo, significa a igreja. A gente tipifica ela para nós como a igreja, onde nós nos reunimos. E aonde nós nos reunimos com uma motivação, e essa motivação é o culto. E o culto diz respeito a cultuar. Então você vai no culto para cultuar. E você vai para cultuar alguém. E esse alguém, logicamente, nós entendemos que é Deus. Então você vai no culto para cultuar Deus. Você não vai no culto para cultuar pessoas. Você não vai no culto para se relacionar com pessoas. Ainda que essa seja uma das consequências de estar lá. Mas você vai no culto para cultuar a Deus. Essa é a tua motivação. Essa deve ser a tua motivação. E Jesus percebeu que não havia isso ali. Ele percebe que isso não estava acontecendo ali. Os olhos de Jesus estão no templo. Os olhos de Jesus estão no templo. Versículo 12 diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas e dos cambistas as cadeiras que vendiam pombas. Também virou as mesas onde estavam as moedas. E lhes disse que a casa dele, ou seja, a casa de Jesus, ele falando: a minha casa a minha casa será chamada casa de oração. Ali nós percebemos que criou-se um comércio no templo. E esse comércio foi criado para facilitar as ofertas para os judeus e viajantes. Então ali no pátio do templo se vendiam rolinhas, se vendiam ovelhas, cordeiros, pombas, cereais, porque havia ofertas de sacrifício de animais e havia oferta de cereais também. Então, geralmente nas festas em Jerusalém, nas principais festas, Páscoa, Tabernáculos, a festa do perdão,
Então nessas festas vinham judeus de todas as partes, de todas as regiões ali. Lembra que lá no livro de Atos, capítulo 2, quando os apóstolos, os discípulos estão reunidos orando, fala que tem judeus de várias partes, medos, persas, então de várias partes ali, ao derredor de Israel, de Jerusalém, vinham para adorar. E muitos, por vir de longe, eles não traziam as suas ofertas. Alguns de mais perto traziam as suas ofertas. Mas mesmo assim, chegavam ao templo e trocavam. Muitos que vinham de outros países, eles tinham a sua própria moeda. Por exemplo, no Egito é uma moeda. Então haviam judeus piedosos no Egito que nas festas vinham para adorar em Jerusalém. E eles traziam sua própria moeda. E havia uma banca que os fariseus, de maneira sagaz, criaram para trocar as moedas. E como toda casa de câmbio, eles trocam a moeda com os juros, né? Então, davam um determinado valor em moeda egípcia e pegavam um determinado valor em moeda judaica, porque no templo só se aceitava a moeda judaica. E daí tinha a quebra de câmbio, que era o juro que os fariseus cobravam de quem vinha. E Jesus estava com os olhos no templo, percebendo todas essas coisas. Os animais, os cereais, eles estavam ali também para serem vendidos para quem chegava para sacrificar, porque ninguém vinha ao templo sem trazer seu sacrifício. Ninguém podia vir ao templo de Jerusalém sem trazer a sua oferta. Então era necessário que eles viessem e ofertassem, sacrificassem algo, né? Entendendo que nesse contexto ainda a lei estava sendo regida, a velha aliança, a primeira aliança estava sendo a regra de conduta dos homens daquela época. Então tinha que haver o sacrifício pelo pecado deles. E tinha que haver mesmo. Sabe por que tinha? Porque Jesus não tinha subido a cruz ainda. Ele não tinha morrido. O sangue dele não tinha sido derramado. Então, até aquele ponto. E Jesus não discordou de nada daquilo. Então eles tinham que vir e sacrificar pelos seus pecados. E daí o que acontece? Por ser distante, era muito demorado você trazer uma ovelha. Era muito demorado. Era muito... a estrada era muito ruim. Quem vinha do Egito tinha que atravessar o deserto da Judéia. Você imaginou você atravessar o deserto da Judéia a pé até chegar a Jerusalém? Quem vinha da Síria tinha que traçar todo o norte de Jerusalém até chegar, todo o norte de Israel até chegar em Jerusalém. Quem vinha do Líbano também, quem vinha da Arábia, que era de baixo, tinha que atravessar o deserto da Arábia para chegar até Jerusalém. Então era um sacrifício, mas era um sacrifício que eles faziam porque tinham que fazer. Então eles, quando chegavam na porta do templo, eles compravam o seu cordeirinho, eles compravam o seu cereal, compravam a sua pombinha para sacrificar. E os que traziam a oferta em moeda, trocavam na casa de câmbio para poder ofertar. Jesus, percebendo isso, ele observa uma coisa que muitos ali tinham entendido, que havia uma oportunidade. Havia uma oportunidade naquele lugar. Que é o que muitos de nós percebemos, que a igreja é um lugar de oportunidade. Ali havia uma oportunidade de vender os seus produtos. Os fariseus fizeram isso. Os fariseus criaram a casa de câmbio para poder obter lucro indevido daquele povo que vinha para adorar. Eles abriram essas casas de câmbio para trocar as moedas estrangeiras. Afinal, o templo para eles era um lugar de bons negócios, né? Era um lugar de bons negócios. Eles começaram a perceber aquilo. Então,
isso aqui vai dar lucro pra gente. Vamos encontrar uma maneira, né? Vamos encontrar uma maneira de levantar um dinheirinho aí pra comprar o telhado da igreja. Vamos arrumar uma maneira aí de fazer alguma coisinha. Vamos mover aí, vamos fazer um almocinho, fazer uma feijoada no sábado e vender para as pessoas para encontrar aí um recurso para fazer tal coisa na igreja. Vender uma rifinha, né? Vender uma rifinha aí que a gente vai ter um lucro. É um lugar propício para mostrarem, venderem, granjearem clientes, granjearem amigos, granjearem esposa, namorada. Às vezes a igreja ela serve para isso. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo, né? A igreja às vezes serve para isso, mas essa motivação ela está errada. Ela está errada. Deixa eu deixar claro para não ficar nada assim no ar. Muitos para granjear oportunidades. E Jesus estava observando tudo isso. A gente percebe que nesse contexto Deus fica de lado. Deus está de lado ali. Eles não estão preocupados com adorar a Deus. Os vendilhões do templo, eles não estão preocupados com a adoração a Deus. Eles estão preocupados com obter lucro. Eles estão preocupados com ter uma oportunidade. A igreja ela não foi estabelecida para isso, para termos uma oportunidade, para buscarmos para termos, sabe, almejos próprios, físicos, almejos que você percebe assim que o Jesus bonzinho que pregaram para vocês é esse mesmo que pega chicotes e derruba. Você consegue imaginar? Você consegue ver? Jesus, ele demonstrando a sua ira, porque ele percebeu que alguma coisa de errado estava acontecendo na igreja. Alguma coisa de errado estava acontecendo ali na igreja, no templo, e ele percebeu. E a reação dele não foi de dar tapinha nas costas, não foi de falar, vocês não podem fazer isso. Quantos de nós agimos assim, né? Não lembro se foi, acho que foi com a Josi que eu estava falando a respeito disso. Eu falei para ela, mas Paulo, observe a reação de Paulo às coisas. Quando ele via que algo estava errado, Paulo não vinha batendo nas costinhas, ele não vinha falando, poxa, não dá para fazer assim, né? Vocês não... Não. Correção é correção. A igreja de Cristo não é uma igreja... A igreja de Cristo, essa igreja que Cristo quer que seja estabelecida na terra e que nós não vemos em muitos lugares. Não vemos em muitos lugares. Eu nunca proibi e nem tenho esse direito. Eu não tenho esse direito de proibir ninguém de ir em nenhum outro lugar, em nenhuma outra igreja. Mas vão e observem. Vão e observem. Os olhos de Jesus estavam lá. Os olhos de Jesus estão aqui. Eles sondam o nosso coração. Salmos dizem que eles sondam o nosso coração. Jeremias também diz que eles sondam o nosso coração. Nada passa desapercebido. Hebreus 4:13 fala que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ou seja, ele vê tudo. Ele percebe tudo. O mínimo gesto que você faz, Jesus já viu. O pensamento que você vai pensar, Jesus já viu. Os olhos dele estão ali.
A igreja que não fornece essas coisas, ela incomoda aqueles que a buscam. A igreja que não fornece essas oportunidades, a igreja que fala, que prega, preza, tenta trazer o evangelho puro, piedoso de Cristo, ele incomoda aquelas pessoas que buscam essas coisas, que buscam a oportunidade, que buscam o sucesso, que buscam os amigos, que buscam os milagres, que buscam as curas, que buscam livramento, que querem pagar suas contas, suprir suas carências, curar feridas. A igreja, ela é uma igreja que nós não conseguimos entender a diferença de caridade e justiça social. Nós não trabalhamos com justiça social. Nós cremos num Deus caridoso, um Deus piedoso, que zela pela sua palavra. Alguns, por causa da motivação, acabam se aproveitando da generosidade da igreja e estão na igreja porque vem essas oportunidades que a gente acabou de falar, oportunidade de pagar as contas, porque afinal me disseram, né, que se eu for para a igreja eu vou ser abençoado, se eu der meu dízimo eu vou ser abençoado, se eu der minha oferta na igreja eu vou ser abençoado. Então vem dessa maneira e você percebe que há algo bem específico. Às vezes nós ficamos pensando assim, nossa, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, mas as coisas não caminham. Eu conversei com uma pessoa essa semana e essa pessoa falou assim, poxa, eu tenho ficado triste porque eu percebo em mim, não é nenhum de vocês, tá? Eu percebo em mim que eu procuro ser fiel, eu procuro ofertar a Deus, eu procuro dar meu dízimo e coisa e tal, e falando dessas coisas, e eu percebo que as coisas não acontecem na minha vida, e eu olho pro ímpio, eu olho para aqueles que estão lá fora, e eles, mesmo fazendo falcatrua, estão crescendo, ficam ricos, prosperam. Aí eu falei para ele que a Bíblia nos ensina que a gente não deve, em nosso coração, cobiçar a prosperidade do ímpio. E que a Bíblia também diz que o sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. A graça comum de Deus. O sol nasce para todos, para o justo e para o injusto. E eu falei para ele assim, talvez você esteja fazendo a coisa certa da maneira errada. Você precisa observar como você está agindo. A palavra de Deus diz que se nós não temos causa contra os nossos irmãos, Deus não aceita a nossa oferta. Não aceita. Né? O próprio Cristo fala para os seus discípulos, vocês vão lá, levem a sua oferta, deixem no altar e consertem. Aí depois peguem e entreguem. Então, às vezes nós não prosperamos, nós não crescemos, nós não como dizem os coaches, né, nós não destravamos. E não percebemos que nós achamos que estamos fazendo as coisas certas porque nós olhamos segundo a nossa justiça, não segundo a justiça de Deus. Nós olhamos segundo a nossa justiça. É por isso que as coisas não caminham. Por isso que muitas vezes as coisas parece que estão travadas, parece que tudo está dando errado, mas a gente está julgando a nossa vida segundo a nossa justiça e não segundo a justiça de Deus. Porque se nós entendemos, buscarmos, lermos a palavra, nós vamos ver que tem uma receita correta para cada coisa e cada atitude que devemos tomar na nossa vida espiritual. Para cada coisa. Se você procura na palavra, tem uma resposta para você. Cada coisa. Então muitas vezes nós estamos agindo dessa maneira, né? A igreja boa para muitos, ela é uma igreja que facilita. É um lugar de facilidades. E se nós, a bem da verdade, se nós observamos o Segundo Testamento, nós percebemos que
não tem facilidade. Não dá para caminhar levinho, não tem. É estreito o caminho e a porta é angosta, estreitinha, né? O caminho é difícil, a porta é estreita, não dá para... É apertado mesmo, é apertado. O problema é que nós queremos um evangelho que se adapte a nós, né? A gente quer um evangelho do nosso tamanho. A gente taxa o evangelho de uma roupa, de uma vestimenta, porque tem que servir certinho em nós. E na verdade nós que temos que ter o tamanho do evangelho. Sabe? É nós que temos que ter o tamanho do evangelho. Porque o evangelho vai dizer para você: não faça. Vai dizer para você: não coma. Vai dizer para você: não haja assim. Vai dizer para você: não peque, não erre. E a gente está buscando um evangelho que afague as nossas mazelas, um evangelho que passe a mão em nossa cabeça, um evangelho. Não tem esse evangelho. Não tem. Aqui não tem. Aqui não pode ter lá fora, mas aqui não tem. E eu não posso ir contra isso. Talvez você tenha ouvido, tenha encontrado em algum outro lugar, mas não tem. Aqui não tem. Não dá. Não dá para caminhar numa estrada larga. Não é essa a proposta de Jesus para nós. A proposta de Jesus para nós é essa. Ele fala assim que a estrada é larga e asfaltada. Ele fala para nós que a porta é uma porta de garagem larga que dá para você passar com toda a tua bagagem. É assim que a palavra diz? Não é. É estreita a porta. É estreita. Você vai ter que se apertar, se encolher e vai perceber que vai ter que tirar alguma coisa de você, se desvencilhar. Você vai ter que, sabe, abrir mão de coisa para passar nessa porta, porque senão não vai caber. E tem muitos aí fora falando que cabe. Tem muitos aí fora falando que dá. Nós assistimos um vídeo que fizeram perguntas assim, as perguntas parecia crente, mas para mim não é crente. Parecia um pastor, mas para mim não é pastor. Fizeram perguntas para ele assim: tem como entrar no céu e eu fazer sexo com a minha namorada? Não tem problema? Ele fala assim: não tem problema. Deus é amor, Deus é misericórdia. Não tem problema nenhum, não se preocupe com isso. A outra pergunta era: tem problema eu beber e poder entrar no céu? Não tem problema, beba à vontade. A Bíblia não fala nada sobre isso. Não fique preocupado. Então essas são as facilidades que você vê aí fora. E às vezes você não vê com toda essa contundência, porque eu até me admiro da sinceridade desse pastor que está falando ali, porque assim é a igreja dele. Ele não esconde. Mas por muitos lugares por aí a gente percebe que há de uma maneira velada esses mesmos pensamentos. Então, a igreja que Jesus traz como padrão, a igreja em que Whitefield pregou sobre ela, a igreja que Charles Spurgeon pregou sobre ela, a igreja que Finney pregou sobre ela. Eu vou falar só dos de um lado, tá? Charles Finney é do lado oposto do Spurgeon, mas ele pregou sobre essa igreja. Moody pregou sobre essa igreja. Santa, pura, sem mancha, que se compadece do perdido, que se compadece do pecador, que quer se purificar, que quer se santificar. E às vezes a gente não sabe o que é se purificar e se santificar. A gente acha que é clausura, que é se tornar um monge, e não é isso. Então, essas pessoas que estavam lá no templo, levando, trazendo, querendo ofertar, querendo cultuar, querendo adorar, estavam com a motivação errada. Sabe por quê? Porque o cordeiro, ele tinha que ser preparado. Tinha que ser o seu cordeiro. O cereal tinha que ser plantado, tinha que ser o seu cereal, da sua horta.
A pombinha tinha que ser aquela que você criou. Sabe? E eles não, eles foram para o templo e eles não prepararam nada para levar. Eles não prepararam nada. Porque é fácil chegar lá e comprar. Porque é leve chegar lá e não ter sacrifício. Então eu vou lá e compro. E troco. E entrego lá. E fiz a minha obrigação. E fiz o que eu tinha que fazer.